Daqui a pouco a gente vai mostrar como foi o jogo do Sport contra o Bragantino. Mas antes, a gente vai mostrar para você os gols de ontem. Olha que as redes balançaram muito. Gol é gol! Veja aí a rede balançando. Goleada do Flamengo no Maracanã. A vítima foi o Juventude. Arrascaeta fez um e deu passe para 2 gols. Pedro marcou 2 vezes. No pênalti ele precisou do rebote. 6-0, que balão! O Mirassol também goleou. A primeira vitória do time paulista no Brasileirão. Fez 4-1 no Grêmio, com direito à lei do ex. Reinaldo de pênalti e de falta. O Grêmio demitiu o treinador argentino Gustavo Quinteiros depois da partida. Em Porto Alegre, o Inter perdeu a invencibilidade de 17 jogos no ano. Facundo Torres garantiu a vitória do Palmeiras. O Corinthians, próximo adversário do Sport, foi derrotado em casa pelo Fluminense. O ex-rubro-negro René acertou de fora da área. E o John Arias, de pênalti, fechou o placar. 2-0 para o Flusão. Botafogo e São Paulo empataram em 2-2 no Rio. Ferreirinha abriu os trabalhos. Savarino empatou. André Silva marcou o segundo do tricolor. E Igor Jesus deixou tudo igual. Na Vila Belmiro, Zé Ivaldo marcou o primeiro do Santos contra o Atlético Mineiro. E Barreal fez o segundo. 2-0 para o Peixe. Duelo nordestino em Salvador. Eric, ex-náutico, botou a bola na cabeça de Janderson. Vitória na frente do Fortaleza. O empate do tricolor do PC saiu com Diogo Barbosa. Mas o Vitória venceu com um gol de Mateuzinho. 2-1 no Barradão. Agora é hora de falar do esporte. Eu sei que o torcedor rubro-negro não queria que chegasse esse momento, mas é isso. A gente tem que trazer e mostrar para você como foi essa terceira derrota do Leão da Ilha do Retiro no Campeonato Brasileiro. Vários desfalques. O Sport perdeu para o RB Bragantino e permanece, gente, na lanterna da Série A. Veja como foi. Noite de quarta-feira na Ilha do Retiro. Sport e Bragantino se enfrentaram pela 4ª rodada da Série A. O Leão, na última colocação, buscava a primeira vitória, enquanto o Massa Bruta queria o segundo triunfo consecutivo na competição. Mas quem saiu na frente foi o time visitante. Logo aos 12 minutos, cobrança de escanteio. Eduardo Sacha tentou, Kaique França fez grande defesa, mas na sobra, o lateral Juninho Capixaba colocou a bola para o fundo da rede. Bragantino 1-0. Com o gol sofrido, os rubro-negros sentiram o baque. Desorganização total dentro de campo. E isso acabou facilitando a vida do Bragantino, que por pouco não ampliou com Sacha, depois de uma jogada de contra-ataque. O Sport rodeava a área do Bragantino, tocava, mas não finalizava, até que Lucas Lima tentou diferente, chute forte de fora da área, mas o goleiro Cleiton fez boa defesa. Na sobra, após finalização de Fabrício Domingues, a arbitragem marcou pênalti, mas após revisão do VAR, foi confirmado que a bola bateu no peito do jogador do Bragantino e não no braço. A marcação do pênalti acabou sendo anulada. O Bragantino teve uma outra boa chance. Jogada do Mosqueira pela esquerda. E mais uma vez ele, Eduardo Sacha, chutou para fora. Na reta final do primeiro tempo, Lene Lobato ainda tentou, mas Cleiton defendeu com tranquilidade. Na segunda etapa, o Sport saiu em busca do empate. E ele quase saiu depois dessa jogada em velocidade. Do Lucas Lima para o Barleta, do Barleta para a defesa do goleiro do Bragantino. Tite Ortiz, que entrou no segundo tempo, arriscou esse chutaço de longe. A bola explodiu no travessão. E Ortiz estava afiado. Olha só essa finalização de longe.
Cleiton, mais uma vez, estragou a festa dos rubro-negros. Rodrigo Atêncio, que voltou após lesão no pé, também quis resolver, mas a bola saiu para a linha de fundo. E terminou assim. Sport, que segue sem vencer na Série A, 0. Bragantino 1. Próximo compromisso do Leão será sábado, às 4 da tarde, contra o Corinthians, em São Paulo. Foi completamente diferente. Houve uma entrega total, uma procura do resultado. Procuramos de todas as formas. E esta segunda parte, se a temos feito no primeiro tempo todo, acredito que o resultado poderia ser diferente. Agora, o que fica, sinceramente, é 30 minutos depois do golo, nós não nos encontramos. Ficamos muito nervosos, muito ansiosos. Nervosos, ansiosos, faltou bola, né, para conseguir pelo menos um empate e evitar essa derrota. Até criou algumas oportunidades, mas também sofreu nos contra-ataques do time do Bragantino. Então tem muita coisa aí desse jogo para a gente falar ainda. Já tem Zé do Carmo aqui também com a gente. Mas depois da partida aí, nessa mesma entrevista, o Pepa falou sobre as vaias da torcida logo que o jogo foi encerrado. Pressão das arquibancadas, hein? Boa noite. Vai muito ao encontro daquilo que eu já falei. Não há campeões à quarta, nem à quinta. Temos noção que o momento não é bom em termos de resultados. Hoje a primeira parte, depois do golo, foi muito má. Foi muito má. Os primeiros 15 minutos não, estávamos bem. Não digo muito bem, mas estávamos bem. Segunda parte, sabemos o que é que fizemos, sabemos que temos que fazer isso o jogo todo. Em relação à pressão, ao barulho, ao ruído, nós, se canalizarmos as nossas energias para isso, não vamos estar focados naquilo que controlamos. E aquilo que controlamos é o trabalho. Temos um grupo bom, um grupo que trabalha no limite todos os dias. Está a ser uma entrada, um regresso a uma Série A, não em termos de exibições, de desempenho, tirando, atenção, outra vez, estes 30 minutos, todos nós temos noção que foi mau. Mas tudo é crescimento, tudo é aprendizagem, tudo é ganhar experiência, para não cometermos alguns erros que temos cometido. E não tenho dúvidas, não é estar-me a lamentar, mas não tenho dúvidas que vamos fazer mais e melhor. E o nosso objetivo é já no próximo jogo. É no Corinthians, é num clube, num estádio muito difícil, mas o nosso foco está nos 3 pontos, porque nós aqui só pensamos nisso. Portanto, o nosso foco agora é recuperar bem, rápido, e fazer um grande jogo com o Corinthians. E você está vendo, já estou aqui com José de Lucarmo. Como estás, homem de Deus? Tudo bem? Buenas tardes. Buenas tardes. Sempre. Zé, tá difícil, né, a situação do esporte, um começo de campeonato bem complicado. Tivemos alguns erros que prejudicaram o esporte, sim, nos outros jogos, neste jogo contra o Bragantino não. Mas, como disse aí o técnico do esporte, né, o Pepa, alertou, a mobilização precisa ser muito rápida, porque depois de amanhã já tem o Corinthians em São Paulo, o Corinthians que demitiu o treinador, Zé do Carmo. Meu amigo, eu fico muito chateado quando demitem treinador, porque assim, os dirigentes, todos, entendeu? Acham que treinador é mágico. E não existe essa mágica. Existe o papo, existe o tempo de trabalho, entendeu? E quando você coloca o treinador para fora do seu clube, né, você imagina que o próximo mágico que vier vai fazer milagres, e não é assim. Entendeu? O time do esporte, ontem, a bola não quis entrar, Rambran. A bola não quis entrar, que é um linguajar que se usa no futebol. Bola na trave, goleiro fazendo defesa, né? Ele atacou aquilo que poderia atacar. É claro que não jogou um futebol como jogou contra o Palmeiras, como jogou contra o São Paulo. Jogou menos que essas duas partidas. Exatamente, né? Jogou menos. Mas fez o suficiente que poderia sair pelo menos com empate. Exatamente. Mas o que a gente viu, né, foi uma entrega muito grande, principalmente no segundo tempo, mas o fator finalização não estava melhor. Por quê? Porque você parecia que tinha 200 quilos a bola. Entendeu? E isso acontece quando você tem a pressão que é exercida em cima de você. É terrível quando você joga sob pressão e o atleta aceita essa pressão. Você tem que jogar determinado a buscar o resultado, mas ciente que está fazendo as coisas certas. Entendeu? Não é tudo que o Pepa está fazendo está errado. Pepa é burro. Não é. Não é burro, é um linguajar que se usa no futebol há muitos anos, entendeu? Você chama o treinador de burro, aí o dirigente vai na onda, que se acha mais inteligente ainda, aí complica tudo. E, evidentemente, né, o que a gente tem acompanhado, o que a gente tem visto aí,
Tem algumas escalações questionáveis, algumas substituições também, no caso de ontem, né, de ter o Matheus Alexandre na direita e o Hereda, que estava bem na direita, foi para a esquerda. Hereda não jogou bem, Matheus Alexandre não está em boa fase. Então os dois laterais acabaram sendo prejudicados por essa escalação do Pepa, a saída do Barleta, que o torcedor também contestou. Enfim, mas geralmente é muito simples, né, a solução. O diretor sempre, o dirigente de futebol, resolve tirando o treinador. Então ele não assume a parte que lhe cabe nessa culpa. Rembrandt, eu deixei de ser treinador no dia que eu ganhando, o cara mandou embora. Ganhando, mandou embora. Eu disse, não quero mais não. Entendeu? Se ganhando, você manda embora, eu vou ali perdendo. Entendeu? Mas ontem, o que o Sport fez, não é, em relação às mudanças, eu também sou contra. Não é? O Hereda rende muito pela direita. Não é? Você colocou o Hereda na esquerda, por quê? Porque o Matheus Alexandre, ele pela direita, ele não tinha o ritmo de jogo necessário. Então, coloca ele pelo lado direito ali, que pelo menos com a perna boa. Entendeu? Danado é você colocar ele para a perna esquerda, ele ter que usar a perna esquerda em determinadas situações. E o Hereda usou essa perna esquerda. O Hereda está num bom momento, mas deixa ele na posição dele, entendeu? Mas ele tentou, ele não tem receio, entendeu? Ele não teve, não é, o apoio e ajuda dos jogadores. O resultado, quando não vem, a gente pode dizer que, não é, tem que fazer um pouquinho mais, não é? É necessário, vai jogar contra o Corinthians, todo mundo já está falando que é cacete. Todo mundo está falando que o Sport vai perder. O Corinthians já perdeu o treinador, entendeu? Aí você vai para uma situação delicadíssima no próximo sábado, que o Sport vai, como lanterna, jogar contra um Corinthians que perdeu 2 jogos seguidos. E tem uma torcida que também pressiona muito ali dentro. Muito. E, Rambam, futebol é pressão a partir do momento que você assina um contrato com o clube, entendeu? É pressão que você tem que jogar sempre bem e você tem que estar ganhando sempre. Ainda bem que você saiu ileso dessa pressão toda. Beleza. Tá de folga amanhã não, né? Não. Amanhã não. Só depois do jogo aberto. Amanhã tem. Mas tem o Red Fly. Red Fly on Air. Esqueci de me rir. Valeu, Zé! Esse é o nosso Zé do Carmo.